Acho que toda criança é de colo. Acho que todo mundo é de colo, pensando bem. Porque eu sou adulta e eu sou de colo também. Essa frase é da nossa convidada, que a gente tem um orgulho imenso de tê-la aqui hoje com a gente, Liana Ferraz. Eba! Eba! Cheguei. Para bater esse papo com a gente hoje, né, pra gente conversar, a gente tem um lema aqui no podcast, Liana, que é conversas desconfortáveis em um ambiente confortável. Mas na minha cabeça, não existe a possibilidade de uma conversa desconfortável com você. Será, gente? Não tem como, não tem como, não tem como. É contrassenso, né? Sim. Bom, sou a Natália de Campos, sou advogada. Sou a Natália Marques, sou psicanalista. E se apresenta pra Caso. gente... caso alguém não Não saiba, te conheça. né? Gente, muita gente não sabe, né? Tem essa coisa... já vou me apresentar, que ela já começa falando sem parar. É antes isso. da apresentação. Perfeita. Mas eu adoro ir nos lugares, porque sempre tem gente que não conhece, passa a conhecer, e a gente passa a se conhecer melhor também. Eu sou Liana Ferraz, sou escritora, sou atriz e rabisco por aí, nos lugares, escrevo livros. Faço filhos. Só fiz uma. Liana, é muito Maravilhoso. bom te receber. Como falei, a gente tá muito feliz, né? Eu sou super sua fã há muito tempo já. Quando eu te encontrei, eu falei, né? Que eu te sigo há não sei nem desde quando, A gente se assim. conheceu na Flip, não Na foi? Flip, A primeira vez que a foi. gente se viu pessoalmente foi na Flip. Mas eu já te sigo, assim, há 300 mil anos, assim. Quando eu sou da Gamato, lá no Instagram. Foi mesmo. Eu conheci a Liana pela Natália. Ai, eu adoro fã que espalha. eu Chega sou. assim e fala, Meu então, você bem. precisa seguir essa página, agora a gente assiste. Então sou você até vai chata. amar os nossos fãs, porque a gente é tão desses tipo, né? Que tem um episódio aqui com a Maíra Cota, que a Vanessa levou a palavra da Maíra pra tantos lugares que ela trouxe a Maíra Cota pra cá, entendeu? Maravilhosa, Então a gente leva a sério essa história de ser fã, a gosto, gente eu leva a sou. sério. Eu gosto disso. Eu sou até chata. Quando eu gosto de um livro, eu fico, você já leu? Depois de um mês, você leu agora? Não, gente, é um favor que vocês fazem, entendeu? Porque divulgar livro, já vamos começar com polêmica, é legal porque precisa, mas é um saco, né? Na verdade, imagino. você ficar falando de você o tempo inteiro. Eu não acho tão divertido assim. Faço, tenho que fazer, faço bem, modéstia à parte, mas dizer pra vocês assim, adoro divulgar meus livros, que delícia ficar falando por aí, assim. Eu gosto de conversar sobre o livro, mas falar, gente, olha esse livro aqui. Pode deixar com a gente. Então vamos começar, Ana? Vamos começar a falar desse falar livro, desse então? livro, Então, bom, eu conheci esse livro por conta da Natália Marques. Natália postou lá, falou assim, eu achei o nome genial, um prefácio para Olivia Guerra. Falei, o livro que é o prefácio, vamos ler isso aqui. E aí conheci, vamos falar disso. Sim. Liana, quando eu li o prefácio, assim, primeiro que eu parei 300 vezes pra chorar. Chora um em pouquinho. prantos, chorar no banho, né, desesperadamente. Porque é muito profundo, né, assim. E aí, toda vez que eu leio um livro, assim, que eu acho que... Eu fico pensando, né, como que a autora teve essa ideia, assim, né? Eu fico, gente, que ideia maravilhosa. Queria muito saber de onde surgiu, né? Então, a gente queria começar perguntando para você primeiro, assim, né? Como foi, de onde surgiu essa ideia, né? Para escrever o prefácio de uma escritora, né? Uma mãe que se suicida, e os livros caem em cima dela, né? São jogados em cima dela. Drama, E dessa, né? Amo. Mas eu achei... Não, eu amo. Quanto mais drama, pra Melhor. mim, eu gosto mais. E dessa filha que fica, né? Porque a gente fica ali com a Maristela, que inclusive é o nome da minha mãe, né? E aí, queria saber de você como foi essa ideia e como foi também escrever de um assunto que é tão difícil, assim, tão delicado, na verdade, né? Que é o luto de uma mãe, né? Essa criança que fica, essa filha que fica após o suicídio de uma mãe que ela vê, que ela acompanha. Então, saber de você, assim, né? Porque eu coloquei essa frase na introdução sua, que eu acho maravilhosa, né? Porque pensei muito na Maristela também, né? O quanto ela precisava de colo ali, né? E suas personagens, de uma maneira geral, assim, né? Essas mulheres adultas que têm uma falta de colo, né? Ai, olha, o prefácio, ele nasceu de uma decisão de escrever um romance. Nossa, essa resposta é a resposta mais careta do mundo, mas tem uma parte minha que é muito pragmática. Chegou uma hora que eu já tinha lançado o Sede. O Sede foi e é um sucesso, né? O Sede Beber Inteiras, Beber Inteira, que é meu livro de poemas. E eu sempre quis também escrever prosa, escrever ficção. E eu vou para a prosa poética, mas sim, tem um fôlego maior, tem um convívio com as personagens. Então eu queria escrever. E senti que eu tinha ali uma convocação do tempo histórico, sabe? Uma convocação da gente, assim, que
tem escrito. Digo a gente, mulheres contemporâneas, né? Escritoras nacionais. Tá rolando. A gente Tá rolando a muito, gente tem muito lindíssimo. livro bom sendo escrito e eu sou uma leitora dessas mulheres, eu sou uma admiradora, uma fã dessas pessoas e senti que era o meu momento, sabe? Então foi uma decisão. A partir do momento em que eu decidi escrever um romance, também sou teimosa, beça, insistente, teimosa, sonhadora, teimosa, coisas que caminham comigo, assim. Eu decidi escrever, então, tá decidido, né? Vou escrever, preciso escrever. Sobre o que eu vou falar? Algumas coisas são urgentes para mim, estavam mais urgentes ainda naquela época, porque quando eu comecei a pensar o romance, eu não tinha ainda lançado o Sede. O Sede estava escrito já há um tempo, então eu comecei a escrever o romance meio junto com o lançamento do Sede. E eu estava com as minhas urgências, né? Uma das minhas urgências era falar sobre o mercado editorial. Uma urgência sempre, que eu tenho sempre, é falar sobre morte e maternidade. Isso me move muito. Eu tenho pavor da morte, tenho muito medo de morrer. E acho muita sacanagem, sabe? A gente ficar perdendo as pessoas pelo caminho. Te entendo. Não acho legal, não gosto. Acho Também assim, acho. poxa, por quê, né? E essa busca por algum sentido na morte é um negócio que me mobiliza muito. Então eu estava com esse emaranhado de coisas, temas sobre os quais eu queria falar, alguns que eu sempre me repito, e um que era urgente, que é o mercado editorial, e a sensação de como eu entro, como eu pertenço. Hoje eu pertenço, eu posso dizer, pertenço. Sou publicada por grandes editoras, estou super aí acontecendo nas livrarias, tá dando certo. Mas por um período muito longo eu me senti muito fora da ciranda, assim, todo mundo dançando uma dança muito legal e eu aqui fora. E aí, gente, quando que vai abrir espaço? Quando que alguém vai soltar a mão para eu pegar, sabe? Assim, essa sensação sempre teve muito comigo, de inadequação. Então, nesse sentido, eu queria falar também sobre isso como um romance de estreia. É uma coisa ousada, corajosa, porque você chegar numa editora questionando o mercado editorial para tentar ser publicada é um pouco... Só uma mulher faria. É uma coisa um pouco... meu bem, você tem certeza, né? Mas, enfim, eram temas urgentes para mim. E aí eu tinha decidido escrever. E tem uma personagem que está rondando a minha vida há muito tempo, que é a Maristela. Ela ronda a minha vida, eu chamo ela de querido encosto. É um querido encosto. Ela fica assim. Então, ela foi conto, ela já foi cena de peça, ela já tentou ser uma peça inteira, fracassou, várias coisas. Mas ela fica aqui, Maristela, Maristela. A peça ia se chamar Sete Vidas de Maristela, era ela, o irmão, ela e a Mari, ela e o rádio, porque ela queria ser cantora, enfim, umas coisas assim, foi mudando muito. Foi mudando, que legal. Mas sempre foi ela em relação a alguma coisa que ela não tem, que ela sente falta, que ela perdeu. É muito essa mulher comum, então eu antes, né? Depois não é tão comum assim. Mas antes eu não queria nada, não queria uma mulher extraordinária, mas queria uma mulher que fosse muito marcada por uma ausência fundamental, né? E quando veio a ideia de falar sobre mercado editorial, essa ausência começou a tomar um pouco de forma. E eu falei, poxa, a Maristela nunca teve mãe. Tô falando, ela nunca teve, assim como, né? Ela não é uma pessoa real, mas ela é real para mim, porque ela existe em mim desde 2012, mais ou menos. Nossa. Ela ficou, assim, me acompanhando. E ela nunca teve mãe. A mãe dela sempre foi uma mãe suicida que se matou na primeira infância, no final da primeira infância dela. Sempre teve a Mari que estava junto. Mas, uma curiosidade que eu acho que eu nunca contei. No primeiro esboço, quando a Maristela era peça, antes dela ser conto, ela foi peça. A Mari e a Maristela viam as duas mães se jogando da janela, porque as duas mães queriam viver como um par romântico. Ah, nossa, também. Só que Caramba, não conseguiam, elas não conseguiam, era uma sociedade onde elas não tinham a força para assumir esse amor e tudo mais. E
Já quero esse livro aí também. Vem aí, vem aí. Não, mas eu tava muito rodriguiana, entendeu? Era a época muito do teatro, eu tava lendo muito Nelson Rodrigues, eu tava muito com essa coisa do amor impossível, e daí as duas filhas viam as mães se jogando porque elas queriam viver um amor e tudo mais. Isso passou para mim, foi um momento, a Maristela se estabeleceu ali, ganhou contornos para mim importantes a partir dessa premissa. Mas o que ficou disso é a Mari 1, muito solidária à dor, mas essa justificativa dessa solidariedade tão forte é porque no nascimento da Maristela, a Mari 1 também viu a mãe pular. A mãe dela pular. E no prefácio, a mãe da Mari 1 é essa mãe idealizada, né? Essa mãe que limpa a pipoca depois, né? Essa mãe que organiza um pouco essa bagunça da filha. Então, a Maristela sempre veio comigo. E ela tinha essa coisa da falta, e esses contornos meio... E é muito drama, né? Mesmo a outra coisa era um drama. Uma rodriguiana, uma tragédia rodriguiana, uma coisa muito... e tal. Eu depois eu voltei para isso e falei, Liana, menos, né? Menos. Porque eu acho que eu ia desviar um pouco do assunto. E essa questão do mercado editorial ficou muito importante, muito relevante para mim. Eu falei, pronto, essa mulher, a questão dela não é um amor não vivido. A questão dela é uma não realização dentro dessa tentativa de pertencer ao mercado editorial. Um sentimento que eu conheço muito bem, que é o de você ter coisas muito intensas que fazem parte da sua vida, que você guardadas, e você não conseguir colocar isso no mundo, é uma sensação horrorosa, angustiante de você... Porque tem um momento que você, pelo menos pra mim, em algum momento eu não queria. Eu tava de boa com essas coisas guardadas. Porque eu tava em outra, eu era atriz, né? Sou atriz, ó, falha. Não, eu sou atriz. É porque eu era, no sentido, eu estava investindo muito nessa profissão. Hoje eu invisto na profissão de escritora, né? Então eu estava em outra, assim, eu escrevia e sentia que esses textos eram bons. Não vou mentir para vocês, eu sempre soube que meus textos eram bons. Acho que também é legal a gente falar isso, senão fica sempre uma falsa, assim, não sabia. Não, eu sabia, só que dava essa angústia de para onde eles vão. Então eu sei o que é esse não pertencimento. Quando a Olivia se configura para mim como uma poeta e tem essa inadequação na maternidade que estava sendo imposta a ela e nessa falta de sensação de pertencimento, né, no mundo editorial, que Olivia não tinha esse boom que a gente tem de escritoras mulheres vivendo, né? Pensa como era há pouquíssimo tempo. Enfim. Aí eu achei a história. Então juntou duas coisas. Juntou, assim, dar conta desse encosto muito louco que a Maristela é na minha vida, temas urgentes e uma decisão de escrever. E poder colocar o drama. E poder... Eu não sei fazer de outro jeito. É, maravilhoso. Não me peçam pra fazer uma coisa que... E assim, Mas eu amo. Tem uma justificativa também, né? Porque quando a gente fala da Maristela, a Maristela, ela fala tudo que ela quer. Tem gente que até não suporta a personagem porque fala, ela é chata. Eu já ouvi muito isso. Ela é odiável em alguns momentos mesmo. Tudo certo, humana. Como né? qualquer pessoa. Mas assim, a partir do momento em que tem essa construção dessa morte tão trágica da mãe no final da primeira infância... Ela vê, ela joga os livros, a outra vai lá, segura, ela ia pular. Você fala, bom, a essa mulher tudo é permitido. Sim. Né? Então, quando você constrói uma metáfora tão radical de uma perda, é uma imagem muito dolorida. Você dá a essa personagem a permissão para falar tudo que ela quiser. E é muito louco, Liana. Eu vou fazer um relato pessoal também aqui, da minha relação com esse livro. Eu li o prefácio e eu tô tentando lembrar o nome do outro, mas eu não lembro se é A Selva, que é a história de uma menina também, que a mãe tem depressão. Eu acho que é da Pilar, não tenho certeza. Depois eu deixo aí em algum lugar pra gente certificar. Mas eu tava num processo de ler livros, sem querer, peguei uma dica aleatória aqui, uma dica aleatória ali. E aí eu comecei a ler livros que estavam tratando da morte. E aí, na sequência, eu lido com uma perda muito bruta, muito
enfim, radical, assim. E diferente, acho que de uma boa parte, eu costumo elaborar bem os lutos. E aí, o seu livro e alguns mais 2 que eu tinha lido, assim, na sequência, de alguma forma, uma das coisas que eu trato na análise, né? Porque pra psicanálise não tem a coisa do presente e passado, né? Tem a coisa do tá acontecendo. Porque eu falo, não, mas não tinha como, porque eu li antes. E aí minha terapeuta fala, não é assim, o antes. De alguma forma, o Olivia, o prefácio, ele me ajudou muito a elaborar esse luto. Foi um espaço que eu já tive essa conversa com a Natália diversas vezes, assim, que eu li antes. E aí vem no mês seguinte a minha perda. E eu elaborei da maneira, né? A gente fala, elaborou lá, até travou, até deu chute. Elaborei bem, na medida do possível, mas a Maristela, ela me ajuda de muitas formas a sentir raiva. Me ajuda a legitimar, assim, e daí que aconteceu? Tá bom, mas eu tô com raiva. E eu vou xingar, e eu vou fazer piada com a pessoa, e eu vou ser sarcástica. Então, ela me acolheu nesse espaço de elaborar o meu luto, num espaço de, a gente não pode falar sobre. A gente tem que ter dedos porque era a mãe, ou porque suicidou, ou porque aconteceu tal coisa. Não, vem num lugar na carne, de tipo assim, mas você tá com raiva. A pessoa morreu, mas você ainda pode sentir raiva dela. E foi muito acolhedor pra mim. Então, eu queria dar esse relato pessoal, assim, pra você, que foi um livro que me pegou no colo, num momento que eu precisava muito. Então, assim, já valeu a pena ter escrito. É sério, porque eu acho que a literatura, ela faz isso com a gente, né? Eu também sou salva por muita gente, assim, no sentido de que é permitido você sente mesmo que você tem a permissão. A palavra faz isso. A palavra te dá permissão, né? E a palavra do outro te dá a permissão para você não sentir sozinho. E não sentir sozinho é bom demais. Gigante. É o pertencimento, moral da história. E depois que eu terminei esse livro e que as pessoas começaram a falar para mim, mas você lidou com isso na sua vida? E eu, não. Mas por que você está falando disso? E eu fui perceber, claro, tem uma metáfora importante aí que eu falo, que é a morte é uma metáfora nesse livro, é um jeito de eu poder falar das coisas. E a morte da Olivia acontece quando a Maristela tem 8 anos, é o final da primeira infância. O irmão volta a morar com a Olivia quando ele tem 7 anos, que é final da primeira infância. Tá tudo pensado, tá? Não é assim, por acaso. Eu tô falando também de um luto inevitável, que é o luto que a gente tem que fazer da infância, das expectativas, da mãe idealizada. Então, aí tem um lugar que eu percorro, que eu acho que todo mundo percorre em algum momento. Perdeu a mãe, não perdeu a mãe, perdemos a mãe todos nós, em algum momento. A nossa mãe da infância é perdida junto com a infância. Com certeza. Crescer é também perder a mãe, é perder a criança e a mãe da criança. Sim, com certeza. E é muito difícil. Eu tenho saudades crônicas de tudo, assim. Eu tenho saudade, é difícil viver assim, viu? Porque, tipo, a gente tá aqui, a gente tava falando de viagem antes de entrar no ar, né? Quando eu vou para um lugar e eu chego no lugar, eu já começo a sofrer a falta do Meu lugar. marido é assim. Antes Carlos. de eu ir embora. Carlos, eu fico possessa. Eu fico, por favor, para. Ainda falta uma semana. Carlos, Tipo, eu te entendo. Cara, eu fico desesperada. O Cacá também, como o da Maristela. É Cacá, exato. A gente, sei lá, a gente vai pra Ubatuba. E aí... um fim de semana é função ir pra Ubatuba, porque é muito trânsito, tal, não sei o quê. E aí ele já pensa diferente, assim, é pouco, porque se um dia, que é o dia de ir embora, eu já vou passar sofrendo, entendeu? Eu fico, gente, para com isso! Não, mas eu sinto saudade quando eu chego no lugar e eu gosto muito. Às vezes, sei lá, eu pego um Airbnb, assim, e aí eu chego numa casinha que é tipo um mimo de linda, eu falo, eu vou embora daqui 5 dias! Então, assim, imagina isso. E provavelmente se morasse lá não ia conseguir, né? Claro, porque a graça é essa, né? Mesmo, como diz que Lacan. que nem a infância, né, gente? A infância, quando a gente é criança, a gente tá louco para crescer, muitas vezes, né? Porque a gente idealiza o adulto. Aí volta, chega aqui na vida adulta e fala, lembra daquilo quase com um filtro sépia, né? Filtro sépia, cheiros e maravilhas. Então, tem essa dor. Mas, falando também de um relato pessoal,
E eu escrevi esse livro num luto que agora, a minha avó faleceu faz 1 mês, mais ou menos, e a minha avó teve uma função de mãe para mim. E eu tô ainda nesse processo, é claro, e o prefácio anterior é isso, mas eu tô fazendo o luto da minha avó desde que ela não passou a não se lembrar de mim, que foi há uns 2, 3 anos. Porque é isso, eu me perdi dentro dela, sabe? Sim. Eu perdi a mim. Sim. É muito dolorido essa morte da pessoa que sempre te deu uma referência de quem você é e de repente você chega e a pessoa não lembra de você. E você fica achando que você consegue acessar essa pessoa. Você olha e você fala, se eu fizer alguma coisa certa, eu vou acessar. Eu preciso fazer a coisa certa para acessar. E você não acessa, você lida com essa impossibilidade o tempo inteiro. E você vai, e você não tem, e você vai na casa e a casa não é, e você vê a pessoa e a pessoa não é mais, assim. Então, mas isso, te juro, com o livro na mão e com as pessoas me perguntando como é que você descreveu tão bem um luto. Eu falei, né? Quantos são os lutos? Depois eu fiquei pensando, eu falei, eu estou em pleno luto. Com certeza. Exato. Né? Então, assim, que bom que fez isso com você. De alguma maneira, me organizou também. Mas, e é muito louco também, já puxando aqui, né? Eu falo, gente, mais que a boca. Não, Mas é pra isso que a gente tá aqui, no caso. Mesmo. Eu sempre fico com vergonha depois. Eu falo, gente, não para de falar. Porque tem essa função também, que acaba sendo uma coisa, né, transversal até. Mas a função da literatura é escrever uma boa obra, né? E acho que é isso que é legal também. Sem saber, querendo escrever uma boa obra, eu fui com os meus recursos mais poderosos, íntimos e subjetivos naquilo. E daí talvez por isso tenha tanta verdade, né? Se eu quisesse te salvar, talvez eu não tivesse te salvado. Sim. Né? Mas você sabe, Liana, que o que mais... uma das coisas que mais me tocou no prefácio, além do luto, mas eu acho que talvez mais do que o luto, porque eu me toco muito, eu sempre tô lendo livros sobre sofrimentos amorosos. Assim, se falar, depois você me indicar, eu vou ler. Adoro também o drama. Eu amo livros sobre, sei lá, ghosting, sofrimentos amorosos gerais, né? Paixões, que eu gosto muito, assim, de pensar o para além daquilo, né? E a relação dela, da Maristela, com o amor, a evitação, né? Como é receber amor. Isso me pegou muito, assim. Acho que as partes que eu chorei mais, eu acho que é por esse tema me tocar muito, né? Foi a relação dela com o Kaká, a relação dela com o amor, né? Eu achava, assim... ficava imaginando, assim, toda vez que ela adulta tinha... enfim, acabava ali se afastando, né, de receber afeto, eu pensava na criança, toda coisa, né, dos psicanalistas pensando em tudo isso. Mas eu trouxe até um trecho dela, né, que eu achei muito bonito, assim, um trecho do seu livro que ela fala sobre a relação dela com o amor, vou ler, tá? Que ela diz, Kaká nunca desistiu de mim, e esse foi seu maior erro, o outro nunca me quis, e é isso. Para quem viu a mãe voar, o abandono é uma forma de vínculo. O abandono sem morte, sem corpo esticado no chão. O abandono possível, perto. Eu me apaixono por tudo que me abandona. Eu achei esse trecho, assim, vários outros fantásticos para mostrar, né, como que para ela o amor era abandono, né? E como receber um amor de alguém, poder aceitar, se abrir, se entregar, falar, né? Recebo, e ter aquela pessoa na vida dela parecia tão desesperador, porque eu posso perder de novo, né? E aí, então, eu não posso receber. E aí, queria saber de você também, como foi escrever sobre isso, né? Sobre esse tipo de relação com o amor, você que escreve tanto sobre amor, né? E já complemento esse adendo da Ná, porque acho que agora com a sua fala ficou muito claro pra mim. Essa coisa do como se ter ido fosse necessário para voltar, sabe? Assim, eu vou e aí eu já tô sofrendo, porque eu vou sentir saudade. Então, esse espaço do vazio, você como atriz, poetisa, escritora, ficou evidente. Ai, que legal isso. Então, como eu tô sempre com o duplo da coisa, né? Então, eu tô feliz de estar e já triste porque não estarei, né? É natural para mim que a presença do amor já venha com a ausência do abandono. Né? Isso eu tô falando... Ela chora, né? Não, já acabar toda pode, chorando. não tem problema. Não, mas é que eu entendo isso... Não sei se... E não sei, acho que também isso nem vem muito ao caso, mas
Eu não sei se isso me atrapalha pessoalmente, falando a verdade, assim. Não sei. Talvez sim, provavelmente sim. Mas eu tenho um carinho por isso, por esse meu jeitinho. Porque me faz escrever. E faz ser você. E me faz ser quem eu sou, né? Então eu tô um pouco aceitando. Tanto que você leu esse trecho, eu só tava fritando aqui na minha cabeça. Eu falei, gente, o Poemas de Amor no Divã, que Vamos falar dele, tá aqui. tem um poema muito parecido com isso. Eu falei, a pessoa está se repetindo. Mas eu acho que é isso, tudo bem. Eu vou falar sobre amor, eu vou falar sobre falta, eu vou falar sobre morte. É isso que eu vou falar na minha vida. Então, boa. Tá? São temas que não se esgotam. Mas essa ideia do amor acoplado à falta, para mim, é muito potente, muito criativa. Sim. E esse lugar, é assim, né, gente? Eu nem estudo psicanálise a fundo, porque senão eu vou pirar. Eu te entendo, seus eu livros te são entendo. Absurdamente Mas psicanalíticos. acho que porque eu não estudo. Porque se eu fosse estudar, porque eu adoro os conceitos, se eu fosse estudar a fundo, talvez eu não conseguisse escrever os livros e só escrevesse artigos. Sim, sim. Te podaria, O talvez. Alexandre falou sobre isso, né? No encontro de vocês. né? Não, a gente fala muito sobre isso. Eu fiz parte dos grupos de estudo do Alê por um tempo e eu falei, Alê, quando eu tô começando a entender muitos conceitos, eu paro de ir nas Isso. aulas. Porque senão eu preciso ouvir e deixar aquilo fazer assim, ó, uou! E daí eu misturo um com o outro, uma palavra é bonita daqui, outra é bonita dali. Mas essa ideia de se apaixonar por algo que nos abandona, né? Porque você, de alguma maneira, fica também sempre no campo da fantasia, do outro, porque o real te traz a luz e a sombra do real, Sim. né? A fantasia é a luz, né? Então, me parece muito natural que isso aconteça, que a gente se apaixone por todas as coisas que ou nos abandonam ou parecem nos abandonar, né? Ou que parece que a gente está sempre arriscada a perder, né? Então, eu acho a Maristela ela é radical, né? Eu acho que ela tem problemas, né, gente? É uma mulher com problemas que precisam, talvez, ser resolvidos, mas que bom que ela não resolveu, porque senão não existiria o livro. Mas ela tem questões, mas é uma hipérbole de uma coisa que eu acho que é um movimento muito humano, de você perceber a iminência da falta e você querer se vincular àquilo, talvez para você manter essa fantasia de quem você é, a fantasia de quem somos nós, né? Então a falta ela se apresenta como uma fantasia mesmo. É um lugar, eu esvazio e eu preencho como eu quero. Sim. Né? Então, me parece humano isso. Muito. E evidente, sabe? Evidente. Eu gosto de olhar para o amor como um corpo que a gente disseca, sabe? E que tem uma coisa bonita porque tem uma máquina funcionando, mas tem uma coisa que é gosmenta também. Que é... blé. Entende? Que a gente vai abrir, Sim, assim, dissecar aquele corpo e fala, que linda, que beleza, a vida, ó. Né? Aquelas que... parênteses. Eu fiz nutrição, né? Sério? olha só. Sério, na outra vida eu falo. Ah, tá. Eu não lembro de nada. Porque eu fiz 17 aos 21 anos. Eu me formei em nutrição. Caramba. Vocês conseguem imaginar uma pessoa com alma de poeta Pois e é. artista, sensível, entrando numa aula de anatomia É. nos anos 2000? Nossa, Nossa. senhora. Em que... Que delírio, né? Que foi isso? Um delírio. E fundamental pra Fundamental. minha vida. Sim, tudo é, né? Tudo Assim, é, quando porque vai ver. esse exemplo que eu tô dando agora dessa coisa do dissecar o corpo, eu tenho isso 2 semestres, anatomia 1, anatomia 2. Aí eu peguei também Deus eu me peguei livre. o penúltimo ano em que usavam corpos na aula de anatomia. Na Não minha, usam mais tive 2 corpos? Eu nem anos. sabia. Não, agora eles usam, não sei se algum lugar usa, mas agora eles usam peças, né? Nossa, gente. Ai, E é assim, e eu Não ficava. tive isso. E eu queria chorar, claro. E eu ficava imaginando a história daquelas pessoas. E daí as pessoas era conversando, dessas. assim, tipo, papapá. Eu falei, gente, É um corpo. Tem uma pessoa. corpo aqui, vocês estão malucos? Que espécie de pessoas são vocês? Assim, tipo, me dava um desespero. Mas essa imagem também, né, da beleza do funcionamento e, ao mesmo tempo, desse real que é
Sim, sim. Eu tô usando essa metáfora, mas não é uma metáfora. Mas sim, Isso na minha outra vida. É a vida acontecendo mesmo, né? Tanto que, né, altas crises, gente, mas isso é outro assunto. Mas eu acho que é maravilhoso isso, Liana, porque eu tenho a mesma sensação que você com a psicanálise, assim, eu flerto muito com a psicanálise, mas não é o lugar que eu quero aprofundar, sabe? Eu gosto de flertar, eu gosto da gente ter essa relação ali bem de belisco mesmo, de, isso é tão psicanalítico, isso, e ler sobre, ouvir e tal, mas eu não quero aprofundar, pensar em atender, não, eu sou advogada familiarista. E aí, o que é legal é a gente trazer um pouco de todo esse conhecimento e trazer isso para as nossas profissões. Eu acho isso muito lindo. Poxa, eu sou advogada, né? Uma profissão mega careta e metódica e tantas outras coisas. Mas eu lido com mulheres e família. Então, como não ver beleza e poema nessas histórias? Eu acho que a Andréa Pachá, que é uma juíza, desembargadora, né? Ela tem algumas obras publicadas, A Vida Não é Justa, Segredo de Justiça, ela tem obras lindas. E as crônicas das obras dela são coisas que acontecem nas varas de família. E se você tem a sensibilidade de ler isso como poesia pura, você fala, não é possível que isso aconteceu. E a gente brinca, meu bem, acontece. E aí essa sensibilidade, né, de você entrar numa aula de anatomia e conseguir pensar o corpo para além daquele corpo. Qual é a história dessa pessoa? E é essa curiosidade que vai impulsionar a gente, não tem como. Isso é puro processo criativo. Puro processo, você olhar algo que tem a potência de vida, mas ainda não é ou já foi. E é isso, né? Eu sinto que a palavra, ela tem um pouco essa função de dar vida ou ressuscitar mortos, assim, né? Isso que você falou também um pouco antes, sobre as pessoas não gostarem da Maristela, que eu acho que encaixa isso, né? Sobre essa coisa do ser real, do ser humana, né? Eu gosto muito de personagens controversos, assim, também. né? Eu também, Nossa, adoro. que não são aquelas pessoas, Amo. pessoa certinha, nem leio o livro. Eu falo, Cecília da Pediatra, você tá lendo, então, né? eu tô lendo, eu ia falar dela, Gente, né? ela é a personagem. Gente, mas ela é minha inspiração, né? Sou Claro, autora. A Andréa sabe. Ela fez, né? Ela fez o prefácio. Fez. E assim, foi uma das minhas grandes emoções, foi o aceite da Andréa para escrever o prefácio do prefácio. Porque eu, nessa decisão de escrever um livro, eu coloquei assim, né? E daí isso, gente, é muito engraçado esse meu jeito. Eu rio de mim, porque acho que é a solução, né? Sim. E um grande plano, uma planilha. Não, um papel. Eu rasguei e escrevi assim, meta 2022. Ler mulheres contemporâneas, escrever um romance. Tá num papelzinho. Daí eu peguei uma fita crepe, não é nem uma fita bonita, uma fita crepe, coloquei na parede e fiquei lá com esse acompanhado, assim, né? Essa coisinha ali na minha meta. E aí eu li a Pediatra nesse monte de gente que eu li ao longo do ano. E de repente eu me deparei com a Cecília. Que, meu Deus. E eu falei, gente, isso é maravilhoso! maravilhoso. Que Eu não acabei delícia! Eu li numa madrugada de Eu li num insônia. dia, num Eu dia também. peguei e falei, não dá pra terminar, não dá pra parar esse Não negócio dá. aqui. Eu vou ter que virar e vou ter que ler. E aí, no outro dia, eu tava obcecada. Eu tava aquele meme, assim, esperando que as pessoas... Vamos falar comigo sobre a pediatra? Conversa comigo sobre a E é um pediatra. grande sucesso esse livro, né? E é muito delicioso, que eu achei que o que a Andréa ela fez, e na época eu ainda não a conhecia, eu era tiete de Instagram, então eu escrevi para ela isso no Instagram. E eu falei, que delícia esse livro, porque a Cecília permite, né, me permite olhar para uma coisa que também eu sou, mas recusar. Sim. Então, quando a gente escancara alguma coisa nessas personagens que são muito contraditórias e tudo mais, a gente escancara. Né? E a gente pode olhar para aquilo e falar, tem uma semente disso em mim. Porque isso é difícil da gente falar, mas a gente tem uma semente. Tem. Tem uma semente disso em mim. Mas olha só, não quero. Né?
Então tem esse processo com personagens odiáveis, eu acho delicioso. E eu acho que é até libertador, né? Eu Você acho. poder ler aquela pessoa e você sentir, como você trouxe, coisas que tem dentro da gente, né? Assim, porque a gente nega que não tem, como você trouxe, mas todo mundo tem. Todo mundo tem um pouco de Cecília, um pouco de Maristela, né? Um pouco daquele personagem legalzinho também. Todo mundo tem, né? Claro. E acho que quando a gente vai lendo, a gente vai ali, podendo se aliviar até um tanto de nós, assim, né? Maravilhoso. Olha, eu coloco ali, eu leio e eu posso sentir, eu posso imaginar, né? Eu só consigo ler livro imaginando a cena, né? Assim, colocando. Então, a gente pode até podendo ali, né? Eu acho que é muito interessante essas pessoas tão, né? Que tem tantos lados e poder ver a história, né? Na Maristela, eu li e eu pensava assim, algumas coisinhas ela podia melhorar, né? Mas A gente quer julgar todo até o mundo, né? personagem. Né? Aqui você podia, né? Fazer diferente, mas olha o que ela viveu. Tá vendo? A permissão que Né? eu te falei. Ah. E a gente fala assim, olha como será que seria eu se tivesse acontecido um negócio desse comigo, né? E eu acho maravilhoso também as partes em que ela se vinga, como a Natália falou, né? De sentir raiva. Aí ela ia odiar esse bando de pôster, de sei lá, né? Em todo lugar as frases dela fora de contexto, que nem fazem com um monte de gente, né? Para-choque de caminhão, né? Mas é por isso que eu vou fazer. Vou eu fazer acho e vou colocar maravilhoso aqui isso. na minha estante, vou ficar olhando, né? Isso é maravilhoso, né? E como ela não conseguiu se desprender ao mesmo tempo, né? Ela mostra todas essas facetas, né? Ela se vinga, mas ao mesmo tempo ela repete, ela é a responsável, ela não sai daquele apartamento. Ela, né? Ela tá não assim, um luto que você fica colado, né? Ao mesmo tempo que você consegue se vingar, mas você fica colado ali, né? Elas não conseguem se dissolver. Tem uma parte também que eu acho linda, que ela fala, não vou lembrar as palavras, assim, né? Mas que quando chegou a idade em que a mãe dela morreu, ela não ia se ver mais, não sabia mais como era ela, Nossa, né? isso é muito, Eu achei muito isso, bonito. assim, maravilhoso. Que eu acho que casa muito com aquilo que você trouxe, inclusive em relação à sua avó, que foi uma coisa até que eu escrevi no famigerado Facebook, mas eu ainda uso, gente. Que eu escrevi um dia desses, assim, o mais triste de quando a gente perde alguém é que a gente perde um pedacinho nosso que só existia naquela pessoa. Sim. É uma piada que é sobre aquela pessoa, é um comentário, é só sobre aquela pessoa. E aí, quando ela traz essa narrativa da a partir dali eu não tenho mais memória, eu acho que é um pouco disso que a gente demora pra acessar no luto, de entender que não é só a pessoa que você perdeu, é o você que era pra aquela, né? Totalmente. E a Olivia tinha uma função para Maristela de ser o lírico da vida, né? A Olivia era muito inadequada para a realidade. Ela tinha questões, assim, com dar conta de ser mãe, dar conta de ser artista, do jeito que as coisas são, né? Ela poderia, talvez, ter rompido com tudo isso e feito do jeito dela, mas ela se sentia muito obrigada a fazer tal qual a sociedade diz para fazer. Duas coisas que são difíceis para a mulher, que é pertencer a uma elite intelectual, ou sei lá o quê, né? A gente sabe que as narrativas literárias são feitas por homens, né? Assim, isso tem uma mudança, mas é uma mudança recente e lenta. Existe uma literatura que está sendo feita por mulheres, sim, mas existe um nicho muito forte, um grupo muito forte composto por homens que decide muitas das regras, muitos Sim. dos prêmios, muitas das críticas, dos festivais, né? Decide um pouco, deixa elas como se a gente pertencesse a um cômodo da casa menos nobre, deixa elas ali fazendo a literatura delas e vamos falar aqui a gente. Gente, pode ver, ó. Vai começar, né? Toda vez eu tenho que falar desse assunto, eu vou vou achar ainda briga. Mas esses são os nossos assuntos. Mas são os nossos então assuntos, vale. Conversas desconfortáveis, lugar confortável. Especialmente isso. sobre homens. Mas se você vai num lançamento de um homem, tem homens e mulheres. Se você vai num lançamento de mulher, Só tem mulher. a maioria é mulher. Sim, sim. Tô falando das pessoas que fazem literatura. Sim. Mas a gente pode usar esse exemplo para várias coisas pra e vai se várias aplicar. coisas. Com certeza. Aí você vai entrevistar um autor homem e você vai pedir uma indicação. Uma referência importante, uma indicação. Vai vir homem, não vai vir mulher.
E a gente, falando por mim, eu, assim, quando eu vou fazer uma indicação de alguma coisa, eu não deixo de fazer uma indicação de homens porque eu não tenho. Uhum. Minhas grandes referências são Saramago e Gabriel Garcia Marques. Dos brasileiros, eu tenho na poesia o Drummond, o Manuel de Barros. Então, assim, a minha galera tem a Cecília Meirelles, a Clarice também, mas estou dizendo assim, existem. Eu corto esse pensamento por uma questão, eu faço questão. Decisão mesmo. Uma né? decisão, uma decisão política. Sim, eu A também. gente é assim Entendeu? também. Mas A gente me também vem é. à mente. Agora, se você pede essa indicação para um homem, não vem à mente. Mas é mesmo, isso é a maior verdade. Não tá, entende? Então, Não assim, tá no referencial, né? se você é um homem e você quer começar a pensar em não ter um referencial de narrativa só feito por homens, você tem que parar de ler os caras por um tempo e ficar Sim. só com as mulheres. Total. Não A tem- Maíra Cota falou sobre É, isso no também, episódio né? da No Maíra, episódio a gente- que ela escreveu um livro, Um Ex-Amigo, ela trouxe esse relato bem parecido com o seu. Que ela ficou Gente. muito tempo lendo só mulheres. Ela morava nos Estados Unidos e ela chegou numa livraria e falou: o que você tem de mulheres? E ela ficou um tempão lendo só mulheres pra escrever o Meu Ex-Amigo, que a gente tem um episódio com ela, que é um livro também. Episódio 4, É absurdo, de maravilhoso, tanto o livro quanto o episódio. E é muito curioso, porque é uma das coisas que eu penso muito, assim. Hoje, no meu relacionamento, eu falo muito com o Cacá sobre isso, assim. Quem são suas referências de mulher? Porque Deus me livre relacionar com uma pessoa que não tem amigas mulheres, que não tem diálogos com mulheres, que vê a mulher numa posição sempre do amor romântico, como objeto, enfim, né? Dentro. Não, quem que você ouve? Quem que você escuta? Quem que você lê? Quem que você assiste? E eu acho muito legal, inclusive, quando as minhas amigas, as pessoas que estão ouvindo, eu estava no Rio de Janeiro semana passada, e aí a Vanessa me contou que o namorado dela falou, que nem a Natália falou no podcast, ela falou, não ouvi ainda. Eu falei, é isso, isso assim, aí, né? que os homens nos ouçam, né? Porque Sim. um jeito da gente quebrar esse vínculo de violência mesmo é que passem a nos enxergar como pessoa. Eu fico sempre horrorizada quando as pessoas vão dar o exemplo e falam, podia ser sua mãe, podia ser sua irmã. Ué, mas são só essas que merecem? Podia ser qualquer mulher, né? Pode ser qualquer pessoa. Sim. E é importantíssimo, Liana. A gente também tem essa premissa, acho que das dicas que a gente dá, quase todas E são. é de fato porque eu Que é o que a gente efetivamente leio consome. muito mais mulheres, assim, acho que esse ano eu só li um livro de homem que foi O Avesso da Pele. Eu li bastante Que é coisa de maravilhoso, né? Mas eu li a maioria dos livros de mulheres. É porque realmente também, assim, além dessa decisão política também, como você fala, eu me sinto muito mais vista ali, eu me identifico muito mais com a história quando ela é escrita por uma mulher. Porque eu sinto que a conexão é diferente, né? Você pode até gostar muito de um livro que um homem escreveu, né? Tem vários livros que eu li que são maravilhosos, mas o que toca ali a gente acaba, eu sinto muitas vezes... E sendo como um a livro que uma mulher escreveu. descreve a relação com outra mulher. É uma coisa que eu acho que o homem pode ser o maior intelectual e assim, ele não... Até hoje, tá? E eu leio muito, leio pessoas incríveis. Mas o acesso que tem na potência da relação entre mulheres, eu acho que é um lugar que ele é quase místico, sei lá. É um espaço que eu não consegui ver Os ser nossos escrito. próprios sentimentos, assim, né? Com relação ao amor, com relação ao nosso corpo, com relação à maternidade. São coisas que uma mulher acessa Claro, diferente. gente, mas né? é isso, é ser filmada e filmar, né? É perspectiva, questão de Sim. perspectiva. Então, a gente foi narrada há muito tempo. Então, é claro que a gente vai se identificar e vai ser uma delícia a gente olhar personagens que deem conta da nossa complexidade. E não da complexidade vista por olhos masculinos, né? Que já tem, claro, um viés. Sim, Toda narrativa é enviesada. Toda. E por isso que todas as pessoas precisam ter espaço para narrar. sim. Porque Perfeito. senão a gente vai ficar sempre vendo uma mesma narrativa e chamando de narrativa neutra. O problema não é ser enviesado, o problema é ser sempre o mesmo viés. Sempre o mesmo né? viés e chamado de neutro. Neutro, exato. Chamado de o olhar que vale, assim. Mas, gente, estamos tão longe disso. Sim, sim. Posso falar um negócio desanimador? Pode. Longe. Imagino. Longe a beça, mas já demos um passo. Sim, Né? sim. Estamos dando alguns passos, mas eu acho que o convite é isso, porque essa decisão política que a gente falou, não,
eu vou indicar mulheres, eu vou só ler mulheres. Eu só vejo mulher tomando. Nunca vi. Entendeu? Eu nunca vi um homem que falando assim, esse ano, não precisa ser pra sempre, gente, claro. ninguém Não, vai esse ficar- semestre. Esse seja. semestre, os próximos 5 livros, eu Sim. vou ler só mulheres. Eu não vejo isso acontecer, entendeu? É um bom desafio, homem. Se desafia aí, fazer Exatamente. uma temporada de pra quem não lê, vou assistir filmes dirigidos por mulheres, vou ver peças, enfim, assim. Quem é sua comentarista sobre política? É. Quem fala de economia? Ouve, entende? Assim, eu tenho... Poxa, à tarde, na CBN, eu tenho uma amiga, âncora, que antes de ser minha amiga, eu vou atrás de ser amiga das pessoas que eu sou fã. Né, Ah, gente? mas meu bem, você tá falando eu sou com muito assim... prazer, Natália. Acha que você tá aqui por quê? Por quê? Exatamente. A gente tá tentando fazer A gente já cavar tá. uma amizade. Exatamente. Entendi. Então, eu cavei Brincadeira. várias amizades com pessoas que eu era fã. Então, a Tati Vasconcelos, ela é a âncora da CBN, do estúdio CBN. E eu, fã, né? Tati, tudo bem? Hoje em dia a gente é amiga. E eu até brinco com ela, falo, ai, venci na vida e tal. E ouvi a Tati, à tarde, no estúdio CBN, porque ela, né, além de ser uma mulher, é uma mulher que se coloca e diz, isso aqui sou eu falando sobre esse assunto, não poderia falar de outra forma. Cara, é muito bom. É muito bom. Agora, se você entrar, por exemplo, nos comentários do YouTube, Sim. você Não vai leia. ver que ela tem ela recebe muito mais mensagens do tipo, né, de alguma maneira criticando os posicionamentos porque ela fala de forma incisiva, do que o colega dela, que também é outro querido. É, que mas o- mulher que é não o- é que é o incisiva, Fernando né? É Andrade. arrogante, é outra coisa. Exatamente. E isso tá no nosso... Então, assim, é uma prática que eu acho que precisa ser levada pro nosso cotidiano. E quando eu falo nosso, não é nosso, nós mulheres, nós todos. Mas acho que a gente também, porque eu tenho pensado muito sobre isso, Liana. Assim, ó. Inclusive, por exemplo, quando a gente for falar de racismo, de recortes, assim, de classe e raça, eu acho que eu até me obrigo mais a ter esse letramento, ler mulheres negras, enfim, eu me cobro mais. Mas outros assuntos, eu percebo que eu tenho uma grande lacuna de referencial. Sim. Então, por exemplo, esses dias a gente tava conversando, aí eu pensei, gente, eu só li um indígena. Uhum. Não tenho. PCD, fiquei... Caraca, nunca li PCD. Aí a Glócia falou, Marcelo Rubens Paiva. Eu falei, verdade, já li Rubens Paiva, bastante, já li tudo do Rubens Paiva. Mas uma pessoa não é um referencial. Não dá pra falar que eu tenho, né, nossa, e uma pessoa com uma deficiência específica. E toda outra pluralidade. Então, eu também tenho pensado e me cobrado, por exemplo, em ter outras referências que não sejam sudestinas. Sabe? Beleza. Então, Perfeito, como perfeito. que eu vou ampliando? Então, assim, eu quero ler mulheres. E, assim, aqui em São Paulo, a gente tá num cenário... É absurdo. É você, a Aline B. É tanta gente que a gente quer ser amiga, que a gente quer que frequente Avando essa amizade. as músicas boas em bares ruins, que vá pra minha casa e fica até de madrugada quando o Thiago pega o violão e esteja lá. A gente quer, entendeu? Esse contato. Eu quero também. Por favor, já vou te mandar convite da festa junina, vem aí. Mas, e fora de São Paulo, né? Quem a gente Isso tá é muito lendo? importante, Fora acho São que Paulo, Rio, Esse né? ponto que você levantou é muito importante, porque são coisas que a gente não olha, né? A gente tá lendo, mulheres, tá, mas... Quais mulheres? Mulheres Mas brancas sudestinas, a gente Eu tá vou lendo. puxar aqui um gancho só pra gente falar um pouco de escrita, né? Ah, Porque assim, daria pra gente falar durante 10 horas. Mas ela vai aqui voltar, nesse né? podcast. A gente já Com certeza. sabe tem a parte que vai dois, ter a né? parte Mas 2, com óbvio. certeza. Mas pra gente falar um pouco, né, sobre escrita, que eu acho que conversa, né, com isso que a gente tá falando, e sobre o escrita matinal Eu também, queria né? falar, Que, assim, dando a minha experiência pessoal, né, eu e a Nath, a gente A gente é duas escriters. Então, assim, pra mim tá sendo muito maravilhoso. Não tô falando isso pra você só porque você está aqui, porque eu estou falando pra todas as pessoas, né? Que eu encontro, faz lá o escrito da Liana. Porque, assim, eu sempre gosto... A gente acaba perdendo algumas coisas, né? Então, quando eu era adolescente, eu escrevia muito mais livremente, assim. Nem tinha essas coisas de postar tanto, né? Era mais, então, é uma coisa que ficava. Escrevia diário, escrevia textos. E eu nem me preocupava se estava bom ou não. Eu escrevia pra mim, né? E eu sinto que com a vida, mestrado, não sei o quê, fui perdendo Eu também isso. sinto. E aí eu sempre falava assim, eu não sei, queria tanto saber escrever poeticamente, mas eu não sei. Queria tanto saber escrever um personagem, tal, uma coisa assim, mas eu não sei. Só que aí eu sempre falei isso, que eu não sabia. Eu não sei fazer isso, só consigo escrever. Tem um assunto, um texto, eu escrevo sobre o assunto assim, né, de uma maneira texto mesmo e vai lá.
E aí, depois que eu fui na Flip, ano passado, me deu, assim, uma coisa assim... A Flip. A Flip. Uma mexida, não. A gente Preciso vai. escrever, eu quero escrever. E aí, eu falei, não, agora eu vou pro escrita, né? Comprei até seus exercícios. Primeiro, falei, deixa eu ver como é isso aqui, né? Depois entrar no grupo. E, assim, tá me fazendo um bem absurdo, assim. Porque eu tenho gostado. Eu falei, eu acho que talvez eu sei, Talvez assim. eu sei, Né? Fazer, produzir alguma coisa assim. Nossa, me surpreender comigo mesma, assim. Que, e não ficar com esse julgamento todo, assim, né? Acho que vai na... Escrever só pra não precisar fazer nada com isso. Assim, às vezes eu escrever textos e até falo, nossa, eu gostei, E vou ficou bom. postar isso aqui, né? Acho que tem uma coisa do episódio que a gente gravou com a Cidinha, que é o nosso primeiro episódio, que é um pouco disso, assim... Não precisa virar um job, né? Assim, posso só escrever esse negócio aqui, assim, e livre? Sim. Não precisa ser... não sei se eu tenho a intenção, se eu vou publicar. Enfim, não é sobre isso. E aí, acho que, dando o meu relato também da escrita matinal e da escrita no geral, eu sinto a mesma coisa que você. Eu acho que escrever peças, escrever artigos, acabou, minou a minha capacidade Mestrado criativa. acabou também. Às vezes, eu ainda escrevo no Facebook e eu gosto muito de ver as recordações. Eu vejo textos meus e eu falo, gente, isso aqui tá muito bom. Por que eu parei de escrever desse jeito? Era lindo isso aqui, tinha. E aí eu tenho uma coisa, Liana, que eu já comecei faz um tempão, assim, quem me segue no Instagram sabe que é uma coisa que é o antes do barulho do outro. Eu gosto de acordar muito cedo. Porque eu gosto que o dia comece bem devagarinho, antes de ser invadida por um monte de mensagem, demanda, antes de todo mundo me atravessar, sabe? Então eu gosto de acordar cedo, porque ainda ninguém acordou. Eu ainda não pego o WhatsApp, todo mundo também já sabe minha relação com o WhatsApp, enfim. Então eu ainda começo bem devagarinho. E aí eu tenho me adaptado ao horário do escrita e tal. Agora me despertou a possibilidade de eu não ver em tempo real, mas ver no meu momento, que é antes do barulho do outro. Deixa eu ver esse barulho que tá aqui e sentar e acalmar. A escrita, pra mim, é uma ferramenta terapêutica, é um jeito que eu organizo minha cabeça. Eu tenho a cabeça, do jeito que você falou, Maristela, eu encosto, eu tenho alguns, assim, e eu preciso sentar com a caneta e deixar fluir, pra poder organizar. E você se surpreende, né? Às vezes eu vou escrever um dos seus exercícios, aí saem umas coisas sobre mim, eu levo pra análise, eu falo, isso aqui... levo pra análise. Olha eu! Isso aqui apareceu, isso também sou né? eu. Que só sai pela via da escrita, né? Assim, tem coisa que não Escrever, sai. tem uma coisa, né, que era, eu não sei onde eu li, mas era, tipo, escrever é meio gritar com a alma, né? Uma coisa que não é o sai grito falando silencioso. direto, né? Mas a gente queria saber de você, como foi esse processo, assim, da ideia do escrita, né? Falar um pouquinho sobre, pra quem quiser participar, que a gente já tá super indicando, como é que é o processo criativo também, que toda hora você escreve ali, fala, gente, como essa mulher consegue escrever Tanta coisa. tanta coisa boa. E tanta coisa ruim também, acho que esse é o segredo. Porque desencanar um pouco disso, né? Eu sempre fui muito criativa, eu tenho muita ideia, isso tá em mim. E aquela angústia de não saber onde colocar, não saber o que fazer com isso. Porque o mundo não é um mundo que tem espaço para arte, assim, né? Ai, quanto espaço para arte temos aqui, não é? Não, a gente vai cavando, a gente vai achando, na unha o negócio. Só que antes de você aprender um pouco a fazer isso, ou ter ferramentas para lidar com isso, é sempre muito angustiante. Você intui, fala, ai, seria tão legal se eu pudesse, se alguém lesse esse texto. Ai, seria tão legal. Então, a internet, para mim, tem uma função muito importante nesse sentido. Isso que você falou do Facebook, né? De colocar e hoje você ter esse registro, enfim. Eu, na internet, também vi um jeito de eu colocar coisas. Tanto que eu tive um blog, assim, que começou o blog, mas eu nunca tive essa... Eu tenho um fôlego muito rápido para as coisas. Então, o blog, para mim, na época do blog, você tinha que sentar, digitar, aquela internet lerda, daí sobe, daí acessa. Para mim, não funcionou assim muito, porque tinha um tempo que eu não é muito meu. Mas quando começou smartphone, Instagram, bloco de notas, telefone, você tá que é essa coisa que tem enlouquecido a gente, de fato, eu me sinto realmente em processo de enlouquecimento, às vezes. Todos nós. Mas, por outro lado, me deu vazão a tantos escritos que eu sempre tive
e que de uma hora para outra eu podia colocar. Então, por isso que eu falo, textos bons e textos ruins também. Sim. Só um ponto. Eu tava sentada atrás de você no evento do Converso do Alexandre. Eu e minha mãe só observando você fazendo ali na hora e já desenhando. Eu tava só admirando. Eu, gente, como tá você? Não, mas é porque eu processo as coisas assim. Sim. Meus cadernos, eles são cheios de rabisco, né? Tanto que eu, hoje em dia, tenho chamado no Instagram tudo que eu publico ali de rabisco, porque eu não quero que tenha o peso de ser chamado nem de texto, nem de poema. Pode ser que eu rabisque um poema, mas pode ser que eu rabisque um pensamento solto. E pode ser que eu mude de ideia e amanhã eu queira apagar esse rabisco. Eu quero me dar essa liberdade, sabe? Então, como isso tá em mim e tem sido tão gostoso, usar a palavra também como um jogo, como uma brincadeira, que às vezes você perde, às vezes você ganha, às vezes você tropeça, tá tudo certo, né? Porque no dia seguinte tem mais brincadeira. Acho que quando a palavra é uma coisa de todo dia, você tira essa responsabilidade de ser sempre incrível. Você pode perder o jogo hoje, porque amanhã você vai jogar de novo. Você pode escrever um texto ruim hoje, porque amanhã você vai escrever outro. E esse texto que você acha ótimo hoje, quando você tem, sei lá, 15 anos, você escreve um poema que você acha que, assim, realmente você é Camões e você, assim, os dois estamos juntos na fita. Aí vai passar um tempo, você vai olhar e você vai falar, esse não é um texto ótimo. O texto que eu não gostava com 15 anos, talvez eu goste hoje. Então, também isso é relativo. A gente tá... E o texto ótimo, ele pode ter esse desdobramento, né? De uma coisa que era ruim, você releu e falou, não, isso aqui não tava bom, mas pera, essa palavra aqui me é boa. Claro, Isso aqui... ou você vê ali também... Você refina, né, o negócio. Você vê um pensamento que vai te acompanhar para sempre. Então, você vê ali, tem um texto adolescente, exagerado, cheio de drama, intensidade, da adolescente Liana. Tá aí no prefácio, entende? Elaborado de outra forma, com uma composição mais refinada, um pensamento, por favor, né? Espero que sim, que a gente vai crescendo. Mas tá ali, então talvez se eu não tivesse escrito, aquilo também não tivesse permanecido em mim. Exato. Então, essas coisas são coisas que eu sou, que para mim faz sentido. Eu recuso muitas vezes cursos, tipo, grupo de estudo de psicanálise, e eu acabo recusando o aprofundamento em lugares que eu acho que vão me tirar isso, porque eu acho que essa é a minha força. Eu não Também quero acho. dizer com isso que todo mundo precisa fazer isso. Eu acho que tem pessoas incríveis Sim. que escrevem muito bem e que se aprofundam em assuntos, em conceitos. Mas eu, talvez porque eu tenha... tudo duplo, né? Talvez porque eu tenha também em mim uma coisa acadêmica muito CDF, muito nerd. Talvez, se eu começar a investigar ali um negócio que me alimenta poeticamente, eu acho que eu vou muito para esse lado. Então, para mim, funciona assim. E daí eu sempre pensei, né? Porque tem muito essa coisa do Instagram das pessoas perguntarem, como é que você escreve tanto? Nossa, de onde vem tanta ideia? Eu queria tanto escrever. Poxa, eu tenho saudade de escrever e tudo. Então eu já pensei, falei, um curso eu não tenho condições de dar. Sim. Porque eu nem sei direito por onde eu começo, eu nem sei direito como é que a coisa se dá, eu nem sei se eu tenho um método. Sendo muito sincera com vocês, eu não sei se eu tenho um método, eu não sei se eu tenho uma técnica, eu não sei dizer, aprenda a escrever com Liana Ferraz, escreva um conto com Liana Ferraz, eu não sei quando eu vou começar a escrever, se eu vou escrever um conto, uma crônica, um poema, ou vou começar um romance, eu não sei. Ou um desabafo só. Ou é um rabisco que eu vou colocar, eu não sei, então como é que eu não teria como fazer isso, né? Então não seria o meu melhor, e daí deixo para as pessoas que fazem isso muito bem. As pessoas fazem isso muito bem. Eu não faço isso muito bem. O que eu faço bem? Eu tenho ideias e coloco ideias no papel do jeito que der. Com a liberdade que eu acho que é bacana. Tá com inscrição aberta? Como que funcionam as inscrições para escrita? A gente é um fluxo contínuo. Tem gente que tá lá um ano, né? Porque a gente começou mais em maio de 2023. As inscrições ficam abertas metade do mês e fechada outra metade. Agora, nesse momento, estamos com inscrições abertas. E é isso, assim, é um espaço onde eu coloco uma ideia, compartilho uma ideia com vocês e a partir daí a gente escreve livremente por meia hora. Pode entrar todo dia, pode não entrar, pode compartilhar o texto, pode não compartilhar, pode fazer de pijama, café, deitar na cama, tá tudo certo.
é uma prática, né? Não é um Perfeito. curso, é uma prática. E tem sido muito legal. Ai, maravilhoso. Liana, Muita gente. que prazer ter você. Pra gente. Já estamos acabando. Mas a gente, antes de encerrar, gostaria A de. gente já quer te convidar saber- pra falar dos outros. É, a gente falou super pouco. Faltou falar do Eu vou Poemas de tomar Amor no coragem de Divã. chamar o Alexandre pra Já tá falar com você convidado, sobre esse livro, Alexandre, porque toda eu vez chamo. fico tremendo e não chamo. Por quê, gente? Tem pessoas fã, que né? dão um piripaque do Chaves na gente. A Natália tem com o Alexandre Patrício. E eu tenho com o Alisson Mascaro e o Christian Dunker. Então, são as duas pessoas que eu fico com o piripaque. E aí, olha só que curioso, né? São os 3 homens, né? que a gente fica olha com aí, piripaque. né? E é verdade. Vamos pensar sobre isso Olha, na análise. Eu não sei, os seus eu não sei, mas o Ale eu sei que você pode Não, e ele me falar fala. com Vamos chamar ele pra vocês falarem desse livro, então? Então tá convidado, Alexandre. Ó, a gente falou super pouco desse livro hoje, não deu tempo. É Então, porque a gente tá te esperando. a Ale. gente tá te exatamente. esperando. Já foi vem aí impressionante. no próximo. Liana, conta pra gente suas dicas, onde as pessoas te encontram. As pessoas me encontram no Liana Ferraz, pros meus rabiscos e 1000 coisas. Eu brinco que meu Instagram hoje em dia é um mural de cortiça, assim, eu coloco o que eu quero, quando eu Ah, quero. meu também. Meu também. Ai, meu também. gente, cansei desse Ai, não negócio, dá. gente, cansei. Ah, é. E tem o @escrita matinal, que é onde tem tudo do Escrita, que daí é uma coisa linda e organizada pra vocês saberem tudo que acontece no Escrita Matinal. Sua dica pra gente. Ou dicas, né? Dicas, do que você quiser deixar. Eu quero indicar 2 livros. Por favor. Eu quero indicar 3 coisas. Primeiro é a peça Não Fossem as Sílabas Que era a minha do dica, você Sábado. tá pegando de mim. Tô Mas eu pegando. vou te dar essa licença, porque é sobre você, né? Então, Mas você Deixa. ia falar agora? eu ia repetir, mas é sua. Então, agora que eu sei que é sua, eu não sabia. Eu já indiquei no episódio passado, sem saber que era sua. Então indica de novo você. Não. Legal. Não, pelo contrário, fica muito mais legal você. Não Fossem as Sílabas do Sábado, estreia dia 5 de julho no Sesc Belenzinho. É uma adaptação para o teatro do livro da Mariana Salomão Carrara, Não Fossem as Sílabas do Sábado, e a adaptação é assinada por mim. Então, assim, Ai. é choro de emoção e de desespero, porque é um livro amado por muita gente. A gente já indicou várias vezes, eu tô esperando a Natália me avisar se Gilmar comprou os ingressos, inclusive, Gilmar. Estamos aguardando Gente, você. Tem que comprar porque já está esgotando. tá? Então, Sério, comprar vi hoje. ontem. Hoje. E a direção da Joana Dória, e no elenco Carol Vidotti e Fábia Miraços, duas Maravilhosa. maravilhosas, muito, muito bom. Ai, lindo. Aí Nos queria livros. indicar Escrita em Movimento, Noemi Jafé, que é uma professora de escrita criativa maravilhosa. O Escrita em Movimento é um livro pequenininho, que tem 7 princípios do fazer literário. Então, para quem tá aí na vida da escrita criativa, e a Noemi é muito didática, professora nata, assim, é muito bom, né, da gente ler. E a outra dica que eu tenho é um livro que eu tô apaixonada e louca, que é Mau Hábito, da Lana Porteiro, Ai, já que é quero. maravilhoso Quero, mesmo, assim, indico Ótimo. totalmente. Nath, suas dicas. Bom, além dos livros da Liana, Que a né, gente passou o episódio inteiro maravilhosos, indicando, né? inclusive. Seja, Então. bem bactéria que tá ficando na minha cabeceira toda hora. Amo. Um prefácio, né? O livro novo dela com a Alexandre. Quando eu vi os dois juntos, falei, não é possível que eu vou ter esse livro. Não vai Vou dar, ler não os vai dois, dar. não- é muito pra mim. Mas além, né, dos livros, eu li um livro que a Nath me indicou, que a maioria dos livros que eu li, inclusive, é a Nath que me indicou, eu troca. gosto de todos. Que chama... Aqui, o nome, eu achei que... É horrível o na tradução nome, ficou Oi Sumido. Eu falei, nossa, ficou, né? É horrível. ficou O bom. nome é horrível, mas, mas o que livro é é bom. da Ollie Albert, eu acho que é Alberton, eu não sei Eu vou anotar dizer. isso mesmo. E só que eu acho que o nome original é Ghost, né? Não sei, sei porque eu se li é em original, português de é. Portugal, que era outro nome Outro também. nome, Também não enfim. lembro. Mas é muito legal o É muito. livro, assim, aí você falou sobre também questões de Alzheimer, e eu achei que esse é um dos pontos, eu achei um dos Ai, pontos, lindo assim, demais. porque o livro fala sobre Ghost, mas isso é o que o livro menos fala, né? Ele vai falar sobre amizades entre mulheres de 30 anos, 30 a mais, sobre Ghost também, sobre a relação com o amor, e também sobre a relação dela com o pai que tem Alzheimer, e eu acho isso, assim... Eu achei lindo E demais. isso a ver com o amor, com a perda, com o Ghost, eu fiquei obcecada, assim, eu li esse livro, assim, desesperadamente, Nossa, amei. aparece aqui, Foi ó, meu livro no de Google, férias. A canção do sertanejo. Livro por Dolly. Dolly, acho que é uma coisa assim. Ok. Tava na minha Maravilhoso. dica e também a peça de teatro sobre o copo vazio, que é da Natália Timmerman, que eu amo também esse livro, né? O trabalho da Natália, que eu vi que agora, acho que acabou no Sesc Belenzinho a primeira, mas eu vi que vai abrir outra temporada. Eu assisti. Ótimo, eu não fui ver, Eu então amei vou. o livro, eu amei a peça também. Eu achei que ficou uma adaptação muito legal, ficou bem fidedigna ao livro, mas também super divertida, Sim. com adaptações legais. Então, essas são minhas dicas. Bom,
Tava o Oi Sumido na minha dica, que bom que você já deu, então esse tá resolvido. Eu vou suas dicas. E aí uma dica, eu acho que muito do que a gente conversou aqui, dessa coisa de como a gente pode respirar a arte, ter fôlego pra arte, criar coisas, né? Eu vou deixar uma dica de um vídeo do Senhorita Bira, do Quer Ser um Gênio, Seja Milionário. Eu acho que é um vídeo muito político e acho que tem muito esse espaço da gente conseguir pensar sobre isso. A peça você já indicou, o livro você já indicou, então eu vou me ater a essas dicas. E aí uma dica bem rapidinha de uma série que eu tô vendo no Max agora, né? Que chama Rex, que eu tô gostando muito. Leve, engraçada, divertida, sobre uma mulher mais velha que faz comédia, então muito bacana. Muito Então bom. fica aqui minha dica. Liana, prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Espero que você tenha gente. gostado desse papo e que você volte sempre. Quem quiser te encontrar também na festa junina lá de casa, que eu vou te mandar convite. tem esse evento Tem esse também. evento, importantíssimo. Um presente pra você, do pessoal da Livraria Simples, que são os nossos parceiros aqui, que sempre Eu abro mandam... agora, Pô, Rodrigo? por favor. Pode abrir. Sempre mandam É um mimos pra livro gente. surpresa, então a gente recebeu Vocês também não vários. A gente também não Não. sabe. A gente esqueceu. Eles mandaram até um relatório pra mas mim, mas a gente esqueceu. deixou assim, sorteando. A gente deu tudo aleatório, então... É na conta do universo, do que o universo mandou pra você. E se você gostou desse episódio, lembra de se inscrever no nosso canal. É mega importante pra gente. Falta pouquinho pra gente chegar nos 1.000 inscritos. Sim, então se inscrevam ali, manda pras pessoas que vocês gostam. Olá, que Olha aí. potência! Separado. Perfeito. Tudo a pra ver com a você. nossa conversa. Já leu ou não? Não li. Aí, ó. Então, Eu maravilhoso. adoro, presente. editora Nós, maravilhosa. Olha aí. Obrigada, meninos da Simples. Muito Obrigada. Livraria Simples. Obrigada, Liana. Obrigada, Liana. Nath. Obrigada a vocês. E até semana que vem. Esperamos vocês. Um beijo, gente.